Agradeci demais o papo, Saião. E agora, se você não se importar, eu queria saber o que aconteceu contigo. Eu acho que muita gente que está assistindo aqui também está espantado de você. Outro dia tá no hospital e tá aqui, então agradecer demais o esforço que você fez aqui. Foi a primeira vez que você usou o nosso elevador. Então eu Exato. quero saber como está a sua saúde, o que que aconteceu. Você tá me falando aqui antes de começar que descobriu que teve mais AVCs além desse. Vilela, é o seguinte, ó. Eu quero. Eu não sou ninguém, eu não sou nenhuma pessoa especial. Tudo que Todos eu tenho. somos muito especiais, Saião. Então, mas eu quero dizer o seguinte: tudo que Você é muito especial, eu Sayão. tenho na minha vida, eu quero dizer de olhos mirando a todos vocês, eu devo a bondade extraordinária de Deus que eu considero imerecida, porque eu passei por diversas trajetórias e o amor de Deus me abençoou demais. O que aconteceu? Na segunda-feira, depois de ter um domingo acentuado, muita correria, a gente envolvido em muitos projetos, eu 26 de maio, eu fui para o meu tratamento. Eu tenho desdobramentos no organismo de Covid, que eu trato toda semana, Faz uma o série quê, de coisas. assim? Aí eu faço, Parte vamos de dizer, pulmão? não, não é pulmão, eu tenho dores o tempo todo, né? Para vir para cá eu tomei remédio Sério? para Dor? segurar 24 horas por dia de dor. Eu tenho alergia o tempo todo, eu tenho limitação física, né? Eu tenho menos energia do que eu tinha e eu tenho inflamação espalhada pelo organismo. Foi um desdobramento que aconteceu. Deus, na sua soberania, acho que me permitiu passar por tudo isso para que eu aprendesse uma série de coisas importantes, inclusive como é importante a gente lidar com a dor dos outros e não ver as pessoas com rótulo, mas ver rosto, ver ser humano e aprender a ter misericórdia, que hoje eu acho que eu aprendi mais do que antes. E aí eu fui para o meu tratamento. Eu faço uma espécie de detox do organismo, um tratamento, vamos dizer, que mexe com imunoterapia, com controle de dor, uma série de coisas que a gente faz com biomedicina, né? E aí eu fui, né? Eu dirigi até lá, eu fui na padaria, eu tomei um café, eu usei o banheiro na padaria. Tudo tava E normal, não, igual. tava melhor do que o normal. Ah, é? Tava um momento até que eu tava me sentindo bem. Aí eu fui pro consultório, né, da biomédico e eu entrei lá, como é no primeiro andar, a gente sobe de escada. Eu subi de escada tranquilo, entrei, conversei com a médica, ela falou: "Ah, eu vou pegar um negócio aqui". Eu falei: "Tá bom, então eu posso usar o sanitário?". 10:02 da manhã. Eu entrei no banheiro, fechei a porta, sentei no sanitário. Quando eu sentei, deu o AVC. Como que é a sensação? Eu tava aqui e de repente, né, tava encostando, é como se tivesse desligado o meu braço. O braço caiu. Caramba. Pareceu assim uma coisa em câmera lenta. Eu olhei, né? Vi o braço e não conseguia mais mexer. Você não, você sentia ele? Nada. Não, no primeiro momento não. E aí eu comecei a suar, né? E comecei a passar mal, a pressão caiu. E na mesma hora eu falei: isso é um AVC. É? Aí eu virei a cabeça para trás, eu fiz uma oração em espírito, falou: Senhor, o Senhor está no controle de tudo, eu peço que o Senhor tenha misericórdia, se for a minha hora de chegar, né, que o Senhor aí. E aí eu tive a ideia de respirar fundo. Por Aí quê? eu, porque você oxigenando o organismo, né? Então, porque quando isso acontece, tem áreas que você perde a irrigação e Sei, sei. prejudica. Então eu comecei com a cabeça para trás, né? E eu Você não chamou ninguém, não gritou, não, não teve. eu não conseguiria falar. Ah, tá. Aí eu Aí eu senti aí eu consegui mexer o braço. O braço voltou, eu consegui colocar ele aqui. Aí eu terminei ali de me vestir, devagarzinho levantei, abri a porta, aí já encontrei a médica, porque eu demorei no banheiro, né, com um olho desse tamanho assim, Poxa. né? E eu olhei, aí eu falei, muito mal, né? A língua já enrolando. E aí eu já vi o olhar E o preocupado pensamento como dela. tava? O pensamento estava Tava tranquilo, normal. não mexeu em Tá. nada, né? E aí ela falou assim para mim, né, doutora Adriana? Ela falou: levanta os seus braços assim, põe assim reto. Eu levantei, aí a mão ficou assim, baixada completamente, eu consegui levantar. Ela falou: vamos urgentemente para o hospital, tem um hospital aqui perto. Aí ela já avisou familiares, né? Logo meu filho e minha esposa foram para lá. Vilela, eu desci a escada, ela e o filho, né?
me ajudaram, porque eu não tinha condições de ir sozinho, me ajudaram meio que carregando para descer a escada. Peguei o táxi, em 5 minutos cheguei no hospital. Eu cheguei, ela disse, é AVC, é emergência. Eu ainda tive a condição de abrir a carteira e falar, tá aqui o cartão do plano e tá aqui o documento, né? É. E quando eu fui chegando no hospital, a fala já começou a voltar. Aí eu fui direto para emergência, e aí existe uma coisa chamada trombólise, né? Que é uma medicação que você usa na veia direto para impedir um próximo AVC. O que ele faz? Ele quebra. O cara que fez, um médico italiano chamado Dr. Ferrara, né? Ele ganhou até prêmio Nobel por essa medicação Ele especial. evita um próximo AVC, então? Sim, aí ele e tal. O AVC é uma bolha? O que é? O AVC, ou chama acidente vascular, né? Que você tem quando acontece uma interrupção, né, do sangue ali por um bloqueio, e aí uma área acaba sendo prejudicada, né? Você não irriga mais, ou se estourar ele derrama em cima ali, né? E como é uma área cerebral, né, tem a ver com o aspecto neurológico, você então tem uma série, na verdade, cerca de 10% dos AVC o cara morre na hora, né? Ah, é? Sim. E outros ficam paralisados para sempre, alguns têm danos cerebrais, assim, de não conseguir voltar à parte cognitiva, né? E aí, o que aconteceu? Aí te aplicou isso? Como eu recebi isso na hora, eu comecei a ter reações lá. Então, por exemplo, eu não perdi a sensibilidade da mão. Meu filho veio com a mão gelada, botou a mão assim, senti na hora. Mas isso é bom sinal, era bom sinal. Sim, a minha mão não mexia. Aí, passado um tempo, ela começou a mexer. Aí o pessoal falou, agora você vira, né? Aí eu virei. Então, eu com dificuldade com o tempo eu consegui fazer, né? Fechar, abrir e fechar. Mas eu não recuperei os movimentos da mão perfeitamente ainda. Então, por exemplo, né? Você fala, sabe o que você consegue fazer? Eu consigo fazer isso aqui, né? Consigo fazer isso. Sim. Isso foi evolução. Eu faço fisioterapia da mão o tempo todo. Mas, por exemplo, eu não poderia trocar um instrumento e nem conseguiria datilografar ou, né, digitar. Ah, é? Porque eu não faço, por exemplo, né? Isso não. Isso aí eu mexo com dificuldade. Quando eu for mexer, vem tudo junto. Então a mão é a única coisa que sobrou. Mas tem uma fisioterapia para isso? Sim, ou... tem. Aí o que é que acontece? Diante do AVC, né? Logo eles fizeram tomografia, depois fizeram ressonância para ver se não tinha nada mais grave, né? Eu voltei, né? Assim, completamente em todos os sentidos, né? A perna não deu. No primeiro dia, minha boca ficou um pouco torta, assim, e tal, mas logo recuperou. E aí eles foram fazer os diversos exames e descobriram o quê? Um buraco no coração, na passagem do lado direito para o lado esquerdo. Um orifício. Só que assim, esse orifício todo mundo nasce com ele. Ah, é? Só que fecha. E mesmo que uma boa parte da população ainda tenha, é muito pequeno. No meu, não. O meu era a Estação da Sé, né? Aí era um negócio grande, né? Poderia acontecer o quê? Então. Aí quando fizeram a ressonância detalhada, o cara falou, você teve vários AVCs. Eu falei, quanto? Uns 10? Ele falou, mais de 10. E você nem percebeu? Não, então, foram micro AVCs que aconteceram nessa sequência, né? E aí eu tenho... Mas tem relação com esse buraco? Tem relação direta com o buraco. O buraco é quando ele é grande, quando passa o sangue de maneira indevida, ele cria um trombo e o trombo sobe para o cérebro. Como eu tenho tendência a esse tipo de evento, tendência genética, eu fiz um teste disso, com a inflamação forte do organismo por causa do Covid, que aumenta ainda a probabilidade. E ainda com essa questão do trombo, que é a causa principal, né? Aí o que acontece, eles descobriram isso e falaram, você tem um buraco enorme, precisa ser fechado. Então assim, do AVC, eu entrei segunda de manhã, eu poderia ter saído do hospital pela minha recuperação rápida na sexta-feira. Mas eles falaram, então a gente precisa fazer a cirurgia, porque se você não corrigir isso aí, eu estou tomando um monte de medicação para afinar o sangue, para impedir uma série de coisas. E aí, eles então encomendaram a prótese que tampa esse buraco, e aí eu fiz a cirurgia. No primeiro procedimento... É uma prótese, então? No primeiro procedimento, eu fiz com entubado, né? Sei. Com o negócio descendo aqui para chegar no coração. Eles me anestesiaram e eu acordei 2 minutos depois. Com um negócio... Ai. E aí o pessoal tava lá
E Bom, o era na pessoal- boca, né? Sim. Eu fiz colonoscopia, ainda bem que eu não acordei. Porque eu ia ver É. alguma coisa colocada também. Aí não compensa, não, um negócio complicado. Mas aí o pessoal falou, rapaz, você acordou, né? Aí eu levantei a mão, assim, né, dando uma força para os médicos. Mas tudo bem, essa parte. Agora, na cirurgia mesmo é duplo, né? Eles entram pela veia femoral, aqui, e entram com catéter e fazem de novo a coisa aqui com Sim. ecocardiograma, né? Para fazer direitinho, e é uma cirurgia que demora talvez um pouco mais de 1 hora, e colocaram a prótese lá. Né? Pra tampar. Aí eu fiquei mais uns dias assim, em A prótese é observação. feito do quê, você sabe? Ah, é um material especial, uma liga lá, não Sei. sei os detalhes, mas eu fiz isso. E tem que tomar alguma coisa pra não ter rejeição ou não? Não. Não? Pelo menos ao que parece, não. Eles falaram que acho que a coisa está bem testada, é uma Sei. tecnologia avançada, né? Então isso aconteceu na quinta-feira, né? Que amanhã completa 2 semanas. Então o que acontece? Eu tô limitado, né? Eu tô com dificuldade, eu tenho que fazer algumas coisas todo dia, eu tenho essa limitação aqui. Eu tomo uma série de medicações, continuo tratando essas coisas ligadas ao Covid. Então as minhas ações estão mais leves. Eu não posso viajar de avião nos próximos 60 Por dias. quê? Altitude, pressão. Pressão por causa do negócio lá no Ah. coração. Então, como essa pressurização interfere bastante, Posso fazer uma piada ou não? pode. Vai parar de torcer pro Santos, então, né? Você não pode ter pressão, não pode passar nervoso. É verdade. Não é? Sim. Deixa Também não vou falar nem pro Corinthians, porque também não ajuda, né? Deixa eu tomar um copo d'água aqui, que o negócio, tá vendo? É por isso que começam as guerras. Né? Exato, né? Corinthians 2. Pois é. Mas olha, você é você vê nervoso que... assistir um jogo, você passa nervoso? Não, Porque meu não, pai, na não. final do Paulista, Corinthians e Palmeiras, eu tinha ingresso pra ele falou, filho, eu não... Porque ele também tem vários problemas, tem 10 estentes. Ele falou, não vou lá no campo que eu vou passar muito nervoso. Foi muito bom, porque eu vi o Santos virar ganhar do Fortaleza de 3-2, né? Com aquele gol do Rollraiser lá no final, e depois interrompeu o campeonato. Então tá Pois tudo é, então por enquanto, a última imagem que você tem é uma imagem boa, né? boa, entendeu? Mas não, eu recuperei assim bem, né? E eu tô me sentindo, mas só que assim, Vilela, eu tô fazendo uma dieta assim assassina, eu não tomo. Não pode o quê? Eu não posso. Atualmente eu tô sem quase nenhum carboidrato, nem Carbo leite, não pode? nem café, mas é mais por causa da recuperação tá. do organismo, da questão Carne? do Covid. Pode? Carne sim. É tudo que não seja inflamatório e que facilite o bom funcionamento do organismo Sei. e do intestino. Mas eu tô na base assim de chia, né? Sei. Ó o meu lanchinho aqui, eu vou Cadê? mostrar para você, ó. Semente de abóbora. Nossa, Entendeu? um passarinho É um praticamente. alpiste, né? Ó, minha poderosa janta desta noite. Nossa, uma maçã. Vai dividir comigo aí? Né? Olha, aí vamos ver, hein? Vamos ver. Pô, mas Então, rapaz. que bom te ver assim. E eu agradeço muito E porque. você tava falando que foi. Porque o Pirula aconteceu um AVC também, Então, foram poucas horas de diferença. Diferença de hora, eu não sei se o dele foi domingo à noite ou se foi segunda à noite. Eu sei que a diferença foi de hora, porque o meu foi segunda de manhã, né? E não tem a ver com a idade, né? Porque ele é bem mais novo que a gente. Não tem. No caso meu, veja que coisa interessante, né? Quando o médico veio e falou para mim, olha, você teve mais de 10, eu falei, caramba, eu tenho essa predisposição, tive as inflamações aí do Covid e esse buraco que eu tenho grande é de nascimento, como em 62 anos nunca aconteceu nada grave. Pois é. Aí ele respondeu, não tem explicação. Isso é sorte. Eu falei, conheço o nome dessa sorte. Exatamente. Então, assim, sabe por que eu agradeço muito a Deus? Porque é o seguinte, Vilela, se eu tivesse tido o AVC dirigindo, que foi um pouco antes, se eu tivesse entrado no banheiro da padaria e tivesse caído lá, se eu tivesse subindo a escada, ou descendo a escada, me apoiando no corrimão, a minha mão caísse completamente. Você percebeu? Então, não deu tempo nem de eu estar no tratamento médico, eu tive o AVC no único momento exato que eu poderia ter. Então, assim, eu agradeço demais a Deus porque eu não fui afetado em nada e eu descobri uma coisa muito especial. E eu vou dizer, nesse ponto eu me emociono e choro. Porque eu comecei a receber mensagem em tudo quanto é lugar. Sai, nós estamos orando por você, se precisar de qualquer Gente que você nem esperava. Vilela, desde gente na Oceania, Poxa, no interior do Timor-Leste. E quando eu abri para ver as mensagens assim, que eu já estava com condições de fazer isso, veio de uma comunidade indígena na Amazônia,
olha, os índios amam o senhor aqui, e eles estão todos aqui orando. Eu falei, quem sou eu, né, diante do universo, para que essas pessoas de fato venham se importar comigo? E aí, como eu falei para você, o meu amigo, que é um árabe que cresceu em Jerusalém, né, e que fala árabe, fala inglês, ele mora fora, né, mora na Europa hoje, e ele fez questão de ligar para mim e fez oração para mim, por mim em hebraico, né? Então, assim, eu vejo isso como uma oportunidade. Mais uma que Deus me deu para fazer a lição de casa direitinho, né? Para continuar sendo um canal de proclamação da palavra de Deus. E eu realmente fiquei muito impressionado, né? Pelo tanto de desdobramento favorável que a minha dor trouxe. E hoje eu olho assim, né? Eu não tenho, vamos dizer, do que reclamar. Agradeço muito a sua amizade e seu convite. Eu não queria vir hoje, vou ser sincero, eu estava querendo fazer a coisa de casa. Eu falei, vai que vai ser meio complicado, tal. Depois eu conversei com o pessoal aqui da organização, tal. Eu falei, não, a gente pega um Uber, vai de boa. Eu me preparei antes para poder, né, chegar aqui sem nenhum desdobramento. Eu acho que o motivo do nosso encontro é muito valioso e especial, né? E então, muito obrigado. Seja bem-vindo de volta. Deus abençoe aí você de modo geral, tá? Tá bom? E aí eu convido o pessoal, aliás, algumas coisas, uma Bíblia do Rota, né? Se isso, o pessoal perguntou aqui, como que é o esquema do desconto aí? luissaião.com, entra lá no site. Do cupom, como que é o... Tem link na descrição já. Ah, tem? Tá bom. O link lá do luissaião.com, você fala que é que você viu no Vilela, eles têm um desconto especial reservado para o pessoal que está aí, né? Eu estou iniciando um curso online do livro de Gênesis, né? Que a aula inaugural é sexta-feira, se você quiser. Como que é? Então, 25 aulas gravadas, gravadas e mais 8 aulas presenciais para discutir esse conteúdo. Tá. Tem um livro digital de 80 páginas, é um negócio bem detalhado, especialmente Gênesis de 1 a 11, que confunde muitas pessoas, porque aí precisa... Fala no plural, né? Uma hora... tem a criação, tem a queda, tem a história dos desdobramentos de Caim e Abel, tem o dilúvio, tem uma série de coisas, aí precisa talvez conhecer o pano de fundo do Antigo Oriente Próximo, o texto do hebraico original, umas coisas assim legais, e o pessoal está convidado, né? A gente vai ter o lançamento oficial da Bíblia. Quando? No dia 27, no Shopping Plaza Sul. Né? Então você vai ter oportunidade, publicado pela editora Geográfica, né? Do material do Rota que foi aí desenvolvido na nossa parceria com a Rádio Transmundial durante muito tempo, né? E aí vai estar à disposição de todo mundo. E não se esqueçam do nosso Congresso Arqueológico aí de 4 a 6, né, de setembro, com os bambambãs, né, os poderosos lá. E o pessoal conhece as minhas redes, né? O Luiz Saião, né? O Instagram. E o canal também, Luiz Saião Oficial no YouTube. Espera voltar em Israel ainda ou não? Então, eu ia viajar agora. Agora quando? A minha data de viagem era 30 de junho. Putz, tá tudo fechado, né? Além de não ser possível, né? Assim, com as condições... Você não poderia também eu não posso pela condição Nunca física. mais ou por um tempo? Não, por um tempo. Passado esse período de cicatrização, né? Hoje, por exemplo, por isso que eu agradeço você, eu não viria, né? Quando eu conversei com o pessoal, eu falei, olha, eu não tenho condições de ficar subindo e descendo a escada, porque eu não posso forçar essa perna direita, porque a cirurgia foi por aqui. Sim. Então tá num processo ainda de recuperação. Aí eu falei, não, tem um elevador. Ele falou, então o elevador já resolve a minha vida. Poxa, nesse momento. Que bom que deu certo. Tá bom. E eu queria te ver, queria que o pessoal te visse, assim, então foi bom. Muito bom. Fico muito feliz. Como... Eu posso te explorar? Claro, à vontade. Então olhe para aquela câmera. Tem gente que tá passando o que você passou, tem gente passando coisa pior, tem gente que tá no hospital, tem gente que tá com a mãe doente, tem gente que tá com parente doente. Fala com essa pessoa que tá em casa agora, que pode estar vendo esse corte daqui a anos ou daqui a meses. Em que ela tem que se fiar, em que ela tem que crer, como que ela faz uma oração? Bom, quero mostrar primeiro a minha solidariedade, né? E a minha simpatia pessoal profunda por você que está enfrentando uma situação de dor e de sofrimento muito grande. Em primeiro lugar, a gente, na verdade, a gente descobre a nossa limitação e a nossa fragilidade, que às vezes a gente não está consciente, mas assim, cada momento de sobrevivência na nossa vida é um grande milagre da parte de Deus, né? O que tem no nosso mundo, no nosso organismo para dar errado, é tanta coisa que a gente às vezes esquece de ser grato pela vida.
Agora, quando a gente passa por isso, você vai ter uma série de sentimentos pesados e complicados dentro do seu coração. Às vezes você vai sentir raiva, você vai sentir frustração, você vai sentir depressão, você vai sentir talvez até uma percepção de isolamento. Sabe de uma coisa legal? Leia o livro de Salmos, porque eu acho tão interessante que Deus não cala a nossa boca na hora de chorar diante da dor. Isso é totalmente relevante, totalmente importante, significativo. Então, abra o seu coração, né? Coloque isso para fora. Existe uma coisa bonita na Bíblia chamada teologia da lamentação, né? A gente poder virar diante de Deus e chorar a nossa dor e trabalhar com isso de uma maneira que, assim como as experiências difíceis na vida ajudam a gente a crescer, assim como a gente tenta, né, aprender a andar de bicicleta, eu me lembro, eu tinha uns 13, 14 anos de idade e cada vez que eu pegava a bicicleta eram uns 2 tombos, né? Até que depois de um tempo eu comecei a ralar menos o joelho e aprender a andar. A gente consegue crescer, né? O momento do sofrimento pode ser difícil, mas é uma oportunidade para a gente se tornar uma pessoa melhor, especialmente quando o nosso olhar abre um caminho de entender o que significa a graça e o poder de Deus. Então, aceite aí a minha palavra, as minhas orações em seu favor, e assim como aconteceu comigo, meu desejo é que você também tenha um grupo significativo de pessoas que te ajude nesse momento de dificuldade, né? E nesses momentos difíceis, às vezes a gente tem a surpresa de coisas boas e especiais que acontecem e que vêm, vamos dizer, trazer um desfecho desse momento de uma maneira especial através da bondade de Deus. Deus abençoe a sua vida, digo isso de todo o coração. E agora, coração inclusive curado e tratado depois de tudo que eu passei. Amém, Obrigado. amém. Obrigado demais. Valeu, Vilela.